vamos fazer uma leitura um pouco extensa, porém julgo necessária. Enquanto você está procurando, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade de ministrar na Santa Casa do Senhor. A você que está assistindo pelo canal do YouTube da Enfoque Gospel, coordenada pelo nosso querido Josias. Deus continue abençoando a sua vida. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Pastor Raimundo, sempre é bom ouvir o Senhor, sempre é bom ver o Senhor. Eu aprendo só de ver o seu tratar, o seu cumprimentar, o seu sorriso. Eu aprendo até quando eu estou indo trabalhar e ele está caminhando, fazendo exercício. Eu digo, Jesus, eu preciso fazer exercício também. Aqui, nosso irmão Francisco, que eu carinhosamente brinco de vô, mas vou explicar o que é. Não é tão de idade, não é questão muito de idade distante, não. É que o pastor Valdson tem o nosso querido pastor Francisco como pai. E eu digo, olha, e eu tenho o pastor Valdson como pai. Então, obviamente, o senhor é meu avô, não é? Quem achou a palavra do Senhor, por favor, diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor no versículo 40 do Evangelho de Lucas, capítulo de número 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos, e gastara com os médicos todos os seus haveres, e por nenhum pudera ser curada, chegando por detrás dele, tocou na orla das suas vestes, e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem é que me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime, e dizes: quem é que me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo, e prostrando-se ante dele, declarou diante de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. Versículo 53 diz: e riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pegando-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amém? Pai, fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Podeis sentar, queridos. Amados irmãos, nós que temos, de uma certa forma, uma prática
e alguns costumes de ministrarmos, pregarmos. Está aqui a irmã que prega também, uma bênção. E notoriamente, algumas vezes da nossa vida, em alguns convites, ao receber o convite, parece que a nossa mente já começa a maquinar o que gostaríamos de pregar. E eu, como um bom jovem aprendiz pregador, ocorreu da mesma forma comigo. No entanto, era uma mensagem que estava na mente, mas Deus não permitiu descer ao coração. E obviamente, como bom servo, pedir a Deus que me dissesse o que Ele queria falar conosco nessa noite. E o Senhor me apresentou a este texto. E como é bom ser dependente de Deus, dependente e sensível à sua voz. O texto que agora lemos antecede a um período anterior em que Jesus tinha atravessado o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, e foi para uma região chamada de Gadara, Gesarenos. E havia ali, naquele local, um homem que estava terrivelmente endemoniado. E aqui eu traço um paralelo com o que foi ministrado há poucos instantes pelo pastor Raimundo Lima, porque são duas regiões. Quando o pastor Raimundo Lima fala de Mateus capítulo 15, fala de uma mulher cirofenícia, onde Jesus está justamente naquelas regiões, ou seja, eram regiões que não eram adaptadas no território geográfico de Israel, mas havia já ali a fama dos bem-feitos que Jesus já fazia na Judeia e na Galileia. Todavia, o milagre que Jesus fez de expulsar o demônio daquele homem, porque o texto nos relata que Jesus transferiu, pelo um pedido das legiões, que os demônios que estavam sobre aquele homem fossem para os porcos, de maneira que os donos daqueles porcos pediram, imploraram, forçaram a Jesus sair daquela região. Perceba, 2.000 porcos foram a precipício. Aqueles homens valorizaram 2.000 porcos a um homem, diferente de Jesus, que valoriza um homem, uma alma, acima de qualquer situação. Aqueles homens expulsaram de Jesus daquela região. E a Bíblia diz que a multidão falou com ele: saia daqui. E o texto que começamos a ler no versículo 40 nos aponta que, ao ver o barco de Jesus, uma multidão já o esperava do outro lado. Aqui eu aprendo alguma coisa. Aqui eu já tenho aprendizados concretos de que sempre haverá ambientes que vão nos expulsar. Sempre haverá ambientes que não será agradável a nossa presença. Mas, a bem da verdade, eu preciso dizer que sempre Deus vai preparar lugar para que a gente possa ser bem acolhido. A sua identidade, o seu perfil, a forma como você é, fará com que pessoas te repugnem. Mas a sua identidade, o seu perfil, fará com que pessoas também sejam atraídas por você.
E a Bíblia diz que é quando Jesus chega naquele lugar, um homem, ou melhor, a multidão o aperta, mas um homem chega e se prostra diante de Jesus. Eu costumo dizer que esta narrativa de Lucas é uma narrativa de paradoxos, porque no texto que nós lemos aqui, vemos dois personagens. Quantos personagens? Dois personagens que antagonizam de ambientes, de contexto, de personalidades, de forma que cada um traz um contexto histórico, social, psicológico, emocional. Se de um lado temos um homem, do outro temos uma mulher. Um tinha nome, chamavam de Jairo. A outra era anônima. Um era são, a outra era enferma. Um tinha a alegria de ser pai por 12 anos. A outra tinha a tristeza de não poder ser mãe por 12 anos. Um era rico, a outra era pobre. Um foi pedir um milagre para outro, a outra estava pedindo um milagre para si. Um era principal da sinagoga, a outra era uma excluída porque não poderia estar naquele ambiente. Um pedia simplesmente que Jesus fosse tocar na sua filha, a outra queria tocar em Jesus. Duas histórias antagônicas, duas histórias diferentes. Eu busquei, estudei a palavra, mas eu quero compactar aquilo que Deus colocou no meu coração, mas eu quero de toda maneira ser fiel àquilo que Deus me deu durante esse período para ministrar a igreja nesta noite. Aleluia. Jairo era um homem conhecido. O texto diz que ele era príncipe das sinagogas. As sinagogas começaram a ocorrer, começaram a ser construídas as sinagogas ainda no período babilônico, quando o povo não tinha um templo para adorar. De maneira que cada família ou cada cidade se construía um ambiente para que as pessoas fossem encontrar-se para falar da lei de Deus. Mas não se tratava apenas da lei de Deus, tratava-se também das questões educacionais, tratava-se também das questões filosóficas, quem sabe, tratava-se também das questões jurídicas da cidade, tratava-se também das questões sociais. E quando se falava de príncipe da sinagoga, não estava falando de alguém que era um sacerdote apenas. O príncipe era alguém que era responsável pelo respeito da comunidade, de maneira que era responsável pelo fator administrativo, social, quem sabe organizacional, e sim também era responsável por preservar os pergaminhos de forma que todos pudessem ter acesso àquele conhecimento. Jairo era alguém respeitado em Cafarnaum. Vale lembrar que Jesus, ao sair de Nazaré, Jesus foi morar nesta cidade. Era uma cidade que era muito conhecida. E alguns especialistas dizem que depois de Jerusalém e da região da Judéia, o local onde tinha mais sinagogas era Cafarnaum. E esta, a sinagoga onde Jairo era o príncipe, era a maior. O que eu percebo é que ele gozava do respeito da cidade, do respeito
dos munícipes. Porque o texto começa dizendo que uma multidão chegou. Mas quando Jairo se aproximou de Jesus, ele conseguiu ter espaço até para se prostrar. Quando se goza do respeito da sociedade, fica fácil. Diferente daquela mulher que teve que se espremer, que teve que se apertar, que teve que se esconder. Oh, meus amados irmãos, às vezes sofremos sim preconceitos por conta de não ter um nome grande dentro da alta sociedade. Mas eu quero dizer algo poderoso ao seu coração nesta noite. O Deus que ouve a oração de Jairo, ouve a oração do anônimo. O Deus que ouve a oração do rico, ouve a oração do necessitado. Deus ouve a oração de cada um. Embora a história narre a história dos dois, mas eu prefiro entender que de forma espiritual e pedagógica, Jesus quis dar uma lição, querido pastor, para Jairo. E eu não quero demorar, e eu quero apresentar a primeira lição que Jesus quis mostrar para Jairo. Como eu disse, Jairo teve fácil acesso. Versículo 41. Versículo 46, aquela mulher teve difícil acesso. Primeira lição que Jesus dá a Jairo: recursos e habilidades permitem até o acesso, mas somente a intimidade gera o milagre imediato. Chegar até Jesus pode até ser fácil, mas comover as entranhas do Mestre, só aquele que toca com paixão. Jairo, no versículo 41, se aproxima, tem espaço e se prostra. Muita gente se prostra, muita gente apresenta, muita gente com estética, muita gente com narrativa, muita gente com indumentária bem arrumada, muita gente bem perfumado, mas o que toca o íntimo de Jesus é um coração verdadeiramente adorador, arrependido dos seus pecados e cheio de vontade de adorar o Senhor. Recursos e habilidades permitem acessos, mas somente a intimidade gera o milagre imediato. O milagre estava programado para Jairo. Detalhe, guarde isso, por favor. Jairo era alguém que gozava do respeito da sociedade. Em nenhum momento quem escreve fala que Jairo era pai, a princípio, que era pai de família, que era um bom marido. O texto está mostrando que ele era o príncipe da sinagoga. Desde aquele tempo percebe-se que se dá mais valor à atividade externa do que à atividade dentro de casa. E Jesus está mostrando: você pode estar todo arrumado lá fora, mas eu conheço você dentro de casa. Você pode ter estrutura lá fora, mas o que você precisa é que seja moldado, transformado e restaurado o que está dentro da sua casa. Segundo ponto que eu aprendo: no trajeto para o seu milagre, ocorrerá milagres inesperáveis. Fato é que nós estamos vivendo em um período de imediatismos. Fazemos orações rápidas,
fazemos poucos, e isso eu me incluo, e eu estou me reabilitando para isso. Pouco mais se consagra, se jejuma, se busca pelas madrugadas. Queremos milagres, queremos dons, queremos restauração da família, mas onde está a vida de intimidade e sacrifício ao Senhor? Quem sabe Jairo chegou a Jesus achando que as coisas iam ser fáceis, por conta da sua credencial, príncipe da sinagoga, reconhecido na cidade. Mas uma coisa Jesus nos ensina nesse texto: não é como a gente quer, não é na hora que a gente quer, não é da forma que a gente quer, é do jeito que Ele está preparando para ser. Às vezes pensamos: Senhor, minha filha está doente. Perceba que aquele homem teve anos de alegria e agora está vivendo um rápido quadro de tristeza. E do outro lado estava aquela mulher vivendo 12 anos de tristeza em busca de um momento de alegria. As nossas orações às vezes são egoístas. Às vezes nós somos egoístas porque dobramos os nossos joelhos, começamos a orar por nós, mas não olhamos para quem está precisando de ouvir uma palavra, de ser consolado pelo Mestre. Oh, aleluia! No trajeto do seu milagre ocorrerá milagres, ocorrerá outros milagres emergentes. Por favor, não reclame, não murmure. Oh Senhor, eu tenho orado 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Vem essa pessoa e o Senhor faz o milagre nela logo. Não, é o Senhor querendo nos ensinar algo, irmãos, que não é no tempo que a gente quer. E enquanto você está orando, Deus está preparando um milagre maior. Deus está preparando algo mais especial, mais do que você imagina. Jairo teve uma filha por 12 anos. Aquela mulher, além de não ter filha, ela perdeu também seus pais. Eu preguei esses dias falando sobre a lei da impureza aqui. A pessoa que era considerada impura, ela tinha que ficar afastada em um arraial. Imagina as feridas que estavam nesta mulher. Não se tratava apenas de feridas físicas, ferida psicológica. Porque aquela mulher, a Bíblia diz, o texto diz que ela gastou já tudo que ela tinha. Cognitivamente a pessoa já está desanimada. A pessoa já entra em desespero, em surto. Emocionalmente abatida porque ela não tinha mais relação com o mundo exterior. Ela não tinha mais ninguém para te chamar de amigo, de esposa, de filho, de filha. Jesus, conhecendo o profundo da alma, Jesus não só cura o físico dela, mas também cura o espiritual. Jesus cura também o emocional, porque Jesus não precisava dizer filha, mas há quanto tempo aquela mulher não ouvia filha? Jesus diz: filha, vai, porque a tua fé te salvou. Eu quero declarar nessa noite, em nome de Jesus, que além daquilo que você pediu, Deus está preparando o maior, Deus está preparando o melhor. Em nome de Jesus, não murmura, não reclama. A tua casa verá a poderosa mão de Deus fazer milagres. No versículo 49,
Alguém traz um recado da casa de Jairo dizendo: Jairo, não incomoda mais o mestre, já acabou, não tem mais jeito, deixa para lá, deixa o mestre descansar. Tem gente que vem trazendo palavra de desânimo, parecendo que é coisa boa, parecendo que é coisa confortável. Tem gente trazendo palavra de desânimo, dizendo que está consolando a gente. Que é isso, Jairo? Jesus veio de lá, daquele lugar dos gadarenos. Jesus está cansado, deixa ele descansar. Pede a ele uma outra filha, pede a ele um outro momento, pede a ele qualquer outra coisa. Mas sua filha morreu. Mas quem crer na promessa e espera, Jesus chega na casa, faz o milagre. Jesus repreende quem traz consolo contrário. Alguém disse: não incomode. Jesus diz: ei, cale tua boca. Vira tua boca para lá, olha para mim, deixa esse camarada de lado, Jairo, olha nos meus olhos, crê tu, pois somente se crês verás a glória de Deus. Sabe por que isso? Aleluia. Os milagres que acontecem primeiro, antes de chegar a tua vez, é Deus te preparando para viver tempos e experiências e adversidades para seu testemunho ser maior. Oh, aleluia. Deus queria curar a filha de Jairo, mas antes de curar a filha de Jairo, Deus precisava tratar de Jairo. Deus queria curar a filha de Jairo, mas antes de tratar com a filha de Jairo, Deus precisava tratar a Jairo. E aqui dava uma outra mensagem sozinha nisso aqui. Porque quantos dos pais que dizem, disciplinam, reclamam, repreendem os filhos, mas eles mesmos não estão nos trilhos, eles mesmos não estão no caminho. Esse texto está me ensinando que antes de curar esta geração que está chegando, Deus vai tratar a geração que já está aqui. Deus tem interesse de tratar com a geração dos pais. Versículos 51, 52, 53 me dará a última lição desse texto. O texto diz que quando Jesus chega, está uma agonia, está um alvoroço. No grego, alvoroço quer dizer teatro. Havia uma cultura que se pagavam pessoas para lamentarem, para chorarem diante de um velório, diante de um cortejo fúnebre. Jesus, quando chega, ele diz: para essa palhaçada aqui. Não quero ninguém na varanda, não quero ninguém na sala, não quero ninguém aqui na cozinha. Aqui só vai entrar eu, Tiago, João, Pedro e os pais. Jesus está ensinando a Jairo: Jairo, aprenda a se posicionar dentro da sua casa. Não é todo mundo que entra, não é todo mundo que você conversa, não é todo mundo que você confia. Você quer milagre, mas o milagre é para você e a sua casa. Se posicione como homem de Deus. Se posicione como mulher de Deus. A irmã tem um marido abençoado, maravilhoso. Vai ela contar para a amiga: amiga, meu marido me dá de tudo. Ah, é um marido maravilhoso.
compra isso para mim, isso para mim. A outra, coitada, frustrada, o marido nem olha para ela. Ela vai deixar de olhar para o marido dela para olhar o teu, se tu não vigiar. Quem está comigo diz misericórdia. O vaso, boca aberta. Rapaz, minha mulher é uma benção. Eu compro esse vídeo porque eu gosto de ver ela é bonita assim mesmo. Olha para lá como é bonita. E aí eu ainda mando o homem olhar ainda para a mulher dele. Jesus está dizendo: ei, dentro da sua casa só entra quem acredita em milagre, só entra quem acredita de que Deus é na vida de vocês. Tem gente que finge que te ama. Tem gente que finge que está triste com a sua situação. Mas é só alguém falar alguma coisa que começa a rir. O texto diz o quê? Que Jesus disse assim, ó, ela não está morta não, ela só dorme. Na hora mudaram. Na hora disseram, tá maluco. Porque a gente só conhece quem nos ama de verdade na hora da adversidade. Para desse negócio de muita amizade, irmão. Amigo de mulher ou seu marido. Amiga do marido é a esposa. Para quem está ferido, Jesus ainda diz algo, ó. Quer vir? Venha e toca. Agora, se a pessoa está morta, não tenha dúvida, Ele vai pegar na mão. E nessa noite, Deus está dizendo: eu sou o Senhor, que cura os feridos e ressuscita os mortos. Alabai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Eu sei que você pode ser importante para a sociedade. Eu sei que a sociedade te admira pelo seu perfil, pela sua conduta. Mas em casa está o seu maior tesouro. Em nome de Jesus, não dê ouvidos a quem quer roubar a sua família. Tem alguém talvez dizendo: não incomode mais o mestre, não importune mais o mestre. Mas Jesus está dizendo: não perturbe o vosso coração. Eu vou na sua casa, eu vou na sua casa, eu vou fazer o milagre. Jesus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta noite. Muito obrigado por esta palavra, Senhor. Tu és o Deus dos enfermos. Tu és o Deus do abandonado. Mas também Tu és o Deus daqueles que morreram. E o Senhor pode ressuscitar. Senhor, restaura, Senhor, casamentos. Restaura a relação, Senhor, de pais e filhos. Oh, Espírito Santo de Deus, talvez, Senhor, para os olhos desses pais, Senhor, o filho está morto, o filho está morta, mas o Senhor é o Deus que desperta aquele que está no sono profundo e restaura para a honra e glória do Seu nome. Oh, Espírito Santo de Deus, que saiamos daqui aquecidos, Senhor, pela promessa do milagre na nossa casa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Alabai, arasure, anagachu, erabas.
quero saber se existe alguém aqui que entendeu esta mensagem, que quem sabe esteve como aquela mulher do fluxo de sangue, rejeitada pela sociedade. A sociedade chegou para Jesus e disse: a multidão te aperta. Jesus diz: não, não foi quem me apertou. Porque tem gente que aperta Jesus. Apertar é uma coisa, tocar é outra. Apertar atinge a roupa, tocar atinge o íntimo de Jesus Cristo. E nessa noite o Senhor te convida para refazer a sua aliança com o Senhor Jesus. Existe alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Existe alguém nesta noite que quer novamente sentir o toque poderoso e milagroso do Senhor Jesus? Tem alguém? Eu irei entregar o microfone nesta noite.